para falar aí sobre o leite, porque a desaceleração dos preços dos derivados lácteos em julho reflete o período de entre-safra e o aumento das importações. Sobre este assunto, eu converso agora com o Glauco Carvalho, economista e pesquisador da Embrapa Gado de Leite, para entender esses impactos no setor. Boa tarde, Glauco. Bem-vindo. Tudo bem com você? Boa tarde, Nayane. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês também. Prazer estar aqui. Tá tudo jóia. Vamos lá. Me conta uma coisa. Como é que a entre-safra está influenciando aí a oferta de leite e derivados no Sudeste e no Centro-Oeste, hein, Glauco? Então, a gente tem basicamente dois movimentos, né, no Brasil. Quando a gente olha para a safra do Sul, é uma safra que já começa a crescer. É o mesmo caso, se a gente olhar nos nossos vizinhos, que a gente tem uma importação mais forte, que é a Argentina e Uruguai, e a safra deles agora é um momento que a safra cresce. No caso do Sudeste e do Centro-Oeste, esse aumento de produção é mais tardio. Então, a gente ainda está no período de entre-safra, né? Mas você já tem um pouco mais de leite vindo do Sul. Então, você tem esse fator que acaba sendo mais baixista, que é o volume de leite do Sul. Tem um volume de importação, né, que foi muito forte. O dado que saiu agora referente ao mês de julho foi o maior da série histórica para o mês. E aí, quando a gente olha para frente, a tendência é que a produção no restante do Brasil, ela também cresça. Apesar dela estar na entre-safra, os meses de menor produção do país é o mês de abril, maio, junho. E daí para frente, mesmo que ainda esteja baixa, é um momento, né, que a safra, a produção, ela vai crescendo. Então, historicamente, é um período onde a produção cresce, consequentemente, e os preços perdem força e inclusive, recuam, que é um movimento natural de ocorrer ao longo do segundo semestre. Certo. Agora, Glauco, me fala uma coisa. Quais são as principais causas aí da queda nos preços do leite, o HT, e também da estabilidade nos preços do leite em pó e também do queijo mussarela, hein? Esses mercados são muito dinâmicos, né? Às vezes você tem um pouco mais de produto sendo colocado em um determinado derivado ao invés de outros, né? O HT é um produto que acaba sendo muito utilizado em promoções de supermercado. O supermercado acaba colocando, né, uma pressão mais baixista no leite HT em determinados momentos. E é um produto que hoje a gente tem visto uma compra do supermercado muito a conta-gota, né, que a gente fala. Ele compra basicamente o que ele precisa. Por quê? Porque ele sabe que a tendência é de declínio, então ele compra o mínimo possível para atender aquela demanda, né? Quando a gente soltou o boletim que a gente está comentando, leite em pó estava relativamente estável, hoje já perdeu um pouco de força, a mesma coisa no caso do queijo mussarela. Então eles acabam se comunicando, um mercado acaba recuando, isso contamina um pouco os outros e a gente acaba tendo um movimento muito parecido. Se a gente olhar os derivados hoje, a tendência é de preços estáveis com relativa queda, né, em função principalmente do elevado volume de importação e essa tendência que eu falei de expansão da safra do Sul e nos próximos meses também no Centro-Oeste e Sudeste. Agora você falou da questão das importações. Como é que está isso em relação à importação de leite em pó da Argentina, hein? Está afetando o mercado interno e os produtores brasileiros? Está afetando sim, né? A gente acabou de tabular os dados, né? A importação de julho de 2024 ela foi de 240 milhões de litros de leite, isso é mais do que 10% da produção. A gente produz em torno de 2 bilhões de litros de leite por mês no Brasil, né? Então nós estamos falando um pouco mais de 10% dessa produção. O mercado mundial está mais fraco, né? O grande importador é China, e aí a China recuando o seu movimento de compra, e ela tem feito isso tanto do leite em pó integral quanto do desnatado, você acaba colocando os grandes exportadores na busca de outros mercados. E como a gente tem um acordo comercial com a Argentina e com o Uruguai, as nossas compras acabam vindo dos nossos vizinhos e eles estão ávidos para vender para o Brasil, porque os demais mercados estão mais fracos. Então, o volume de leite ele é significativo. Historicamente, a gente importa 3% a no máximo 4% da nossa produção, e agora a gente bate aí num volume mais forte. Eu estava até dando uma olhada aqui, peguei uma série de 2000 para cá, não teve nem um mês que a gente importou 240 milhões de litros de leite. Então, de fato,
um volume muito significativo e, obviamente, que os preços eles refletem em oferta e demanda, né? Entra mais leite da importação, a safra do Sul começa a crescer, a tendência de incremento da safra do Sudeste e do Centro-Oeste, obviamente que isso acaba refletindo em desaceleração de preços. E um outro fator é que você tem uma queda de braço entre varejista e indústria em determinados momentos. Então, os últimos meses, o que a gente viu foram repasses de preço ao consumidor. Então, o varejista está buscando recompor um pouco a margem dele, então os preços estão subindo no consumidor, mas já pararam de subir, inclusive estão caindo no setor industrial e, obviamente, que daqui a pouco chega no produtor. Glauco, a gente tem visto aí a desvalorização do real frente ao dólar, né? E também os preços relativamente estáveis aí do milho e da soja. Me fala como é que isso impacta o setor lácteo, de que forma que o setor lácteo é prejudicado ou beneficiado? Então, a gente tem dois impactos, né? Um impacto é quando a gente tem uma desvalorização do real, você torna a importação menos competitiva, né? Ou seja, era para essa desvalorização nos ajudar em termos de competitividade em preço. O problema é que o nosso diferencial de preço ele está bem acima do que tem vindo de Argentina e de Uruguai, então mesmo com a desvalorização, o produto importado ainda chega competitivo. Né? Isso do ponto de vista do preço. Tem um outro fator que aí hoje acaba pesando mais na balança do setor lácteo, que é o impacto nos insumos. A gente vê mercado de grãos lá fora desacelerando bem mais do que aqui dentro, quer dizer, a desvalorização do real acaba deixando tanto milho, quanto soja, quanto fertilizantes com preços mais altos do que eles estariam no cenário alternativo. Então, a gente tem um impacto negativo em custo para o setor de lácteo, tem um impacto positivo em balança, mas a diferença de preço ela está num patamar que, mesmo com a desvalorização, isso não tem inibido nenhuma importação de leite. Resultado é que a gente está vendo os volumes muito fortes que ocorreram nas últimas semanas. Glauco, agora me fala uma coisa, qual é a expectativa aí em relação à investigação de dumping contra o leite em pó argentino, hein? E como é que isso pode influenciar o mercado nos próximos meses? Acho que esse é um ponto de muita relevância. O Brasil já fez uma investigação de dumping no passado, já tivemos medidas que foram implementadas, inclusive com investigações de triangulação de leite que vinha de fora do Mercosul, entrava em países do Mercosul e depois eram aportados no mercado brasileiro. A CNA fez um trabalho muito bom nos últimos 4, 5 meses, trabalhando intensamente com a questão do antidumping, protocolaram isso no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e agora está com o Ministério, né? Eles vão fazer o processo. Esse processo ele pode levar, né? Esse processo de abertura aí do antidumping, ele deve levar aí de 30 até 90 dias, mas a implementação de medidas, sendo comprovado de fato o dumping, ele pode demorar até 18 meses. Né? Então, é um processo lento, mas ele é importante. Ele é importante por quê? Porque a Argentina, no ano passado, colocou subsídio para produtor de leite, fizeram pagamento direto mesmo, quer dizer, deram um valor para cada produtor de leite referente ao litro de leite que ele produziu. E o que a gente observou é que os preços que estavam sendo comercializados dos derivados lácteos dentro da Argentina estavam bem mais altos, algumas vezes até 2 vezes mais altos do que os preços de exportação. Então, isso é um indicativo de dumping, ou seja, eu estou fazendo alguma política anti-comércio para deixar a minha exportação mais competitiva para mim ganhar mercado e, obviamente, que isso penaliza os produtores e a cadeia produtiva do leite no Brasil. Então, agora a gente vai ter que esperar um pouco esse desenrolar do processo, mas ele de fato ocorrendo, aí vem uma perspectiva de tarifa sobre a importação, né, uma tarifa antidumping, então aí vem outros desdobramentos, mas a gente vai ter que esperar um pouco para ver o que vai acontecer. No curto prazo, o impacto é praticamente nulo, né? O que a gente pode ter é um impacto de mais médio e longo prazo em função do processo, do tempo necessário para o desenrolar desse processo.
Conversei com Glauco Carvalho, economista e pesquisador da Embrapa Gado de Leite. Glauco, muito obrigada pela sua participação. Espero que a gente possa conversar mais vezes. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Nós estamos aqui à disposição, né?